Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje eu vou falar como você está minando e matando os seus sonhos. Vem comigo? Eu sou a Jaqueline Vilela, sou CEO da Parent Coaching Brasil e neste podcast aqui eu quero bater um papo reto com você que pode estar matando o seu sonho de viver pela missão de impactar pais e filhos. Por que eu falo isso? Não falo isso com alegria, não, eu falo isso com preocupação, na verdade não é tristeza, não é nada disso, é uma preocupação. Porque como fundadora da Parent Coaching, como essa pessoa que certifica vários profissionais lindos que fazem trabalhos incríveis pelo Brasil e pelo mundo todo, eu, mais do que ninguém, sei a competência que você tem e que os profissionais parentais têm para poder desenvolver o trabalho, que é fazer esse impacto. Só que existe, dentro dessa nova profissão, que é o coaching parental, e dentro desse novo desejo do profissional, muitas vezes de fazer uma transição de carreira, muitas vezes de viver 100% para fazer isso, existe um caminho que ele é um caminho que eu estou vendo de muito medo para esses profissionais. Você sai de uma profissão onde você é reconhecida, de um emprego onde você tem estabilidade, de um caminho que ele é conhecido, para um caminho que você tem que trilhar que ele não tem garantias, não é 100% garantido, e existe um medo muito grande desses profissionais de se expor, de parecer artificial demais, de parecer blogueirinha demais, de parecer uma pessoa sem noção demais para aquilo que está fazendo. E quando a gente sai de um lugar onde nós somos muito bons e já somos de alguma forma reconhecidos, e aí o reconhecimento ele nem sempre vem com remuneração, às vezes não vem, então às vezes você não é bem remunerado, mas você já tem uma reputação, você já é reconhecido naquilo que você faz, dá um medo danado de você sair de um nota 10. Ali onde eu sou nota 10, as pessoas, elas me reconhecem, elas sabem o que eu faço, elas admiram o meu trabalho, para ir para um lugar onde você é uma nota 2. Aqui eu vou ter que começar, aqui eu vou ter que atender, e se eu não conseguir gerar resultados, e se. Aí a gente vai para um lugar muito perigoso que é o do e se. E se acontecer alguma coisa? E se eu não der conta de fazer? E muitos de vocês estão nessa lama, nesse lugar de luta, nesse lugar que não vai te levar a lugar nenhum, na verdade. Você nem avança e nem vai para trás. Você fica lutando neste lugar e acha que a única forma de você sair desse lamaçal é adquirindo mais e mais e mais e mais conhecimento, até uma hora que vai ter um conhecimento com absoluta certeza que vai te dar o estalo da sua vida e que vai fazer você ir para lá. E o pior de tudo isso é que dentro desse lamaçal que os profissionais parentais estão, acontece uma coisa muito interessante. Eu não consigo ir adiante, eu não consigo me posicionar, eu não consigo gerar conteúdo, eu não atendo, ainda que seja gratuitamente, mas eu estou a todo momento dizendo eu não consigo clientes, eu não consigo viver deste meu processo. Mas eu não me dou conta de que eu não estou conseguindo porque eu não estou me estruturando para qualquer negócio. Se você for no rapazinho da vendinha da esquina da tua casa e perguntar para ele como é que foi o processo dele, você vai perceber que qualquer tipo de negócio requer um tempo de maturação, um investimento mínimo, porque a vendinha da esquina paga aluguel, ela teve que comprar produtos para colocar ali, teve que se endividar de alguma forma, então existiu um investimento mínimo, existiu a força de vontade, uma ação mínima para ele estar ali, e existe essa fase crítica do eu agora estou investindo, às vezes tenho prejuízo, mas lá na frente eu vislumbro ter lucro e assim por diante. O caminho de um negócio, ele não é diferente. É diferente o negócio, mas o caminho do negócio é sempre assim. Quando a gente decide empreender, a gente decide por esse caminho, que ele é um caminho que não é 100% garantido. Acontece que 95% dos profissionais parentais têm necessidade de controle
Então eu quero controlar o resultado antes do resultado aparecer. Como eu não consigo controlar o resultado, eu começo a me dar desculpas interessantes. Eu começo a me dar desculpas que eu chamo de desculpas verdadeiras, que são aquelas desculpas que eu vou falando para eu não admitir que na verdade, eu não estou olhando o meu negócio como um negócio, eu não estou dando os passos que eu preciso, eu estou só me ocupando no lamaçal com conteúdos e mais conteúdos e mais conteúdos, com medo de colocar o meu lugar, aí a minha voz ao mundo, ok? Então eu começo a dizer assim, as pessoas não estão vendo o coaching como de uma boa forma. Aqui na minha cidade, as pessoas não gostam muito do coaching. Ou, o mercado tá difícil. Nossa, agora nessa crise piorou ainda mais. Agora mesmo é que não tem condição de eu oferecer nada. Então eu vou arrumando desculpas que são desculpas verdadeiras. Por quê? Porque elas não são de todas mentirosas. Nós realmente estamos em crise, realmente existe uma parcela de profissionais e de pais que acham que o coaching realmente é para quem não deu certo na vida e por diante, mas existe uma grande parcela, uma parcela maior ainda de pessoas que sim precisam desse trabalho, que sim querem esse trabalho, que sim vão se conectar com você. Mas a gente fica olhando para este lado do copo mais vazio e não para o lado do copo mais cheio. E fico reforçando um coro, mesmo que eu ainda não tenha ido a campo para de fato ter métricas importantes para dizer, olha só, eu fiz isso deu errado, isso deu certo, recebi não aqui, tentei dessa forma, tentei dessa outra. Olhar o seu negócio como um negócio. E não existe uma outra fórmula, e eu falo sempre isso para os meus alunos, que eu gostaria muito de achar uma fórmula mágica, onde eu pudesse dizer assim para vocês, olha, vocês vão estudar e mesmo sem aplicar, vocês vão ter a agenda lotada, vocês vão conseguir viver 100% do coaching ou 100% do que vocês fazem. Mas essa fórmula não existe, não é um processo linear. É para que eu consiga viver e ter a agenda lotada, eu preciso necessariamente passar pelo caminho de comprovar atendimentos, de gerar resultados, de sair do meu desconforto, de ir lá e oferecer o processo, ainda que seja gratuito para alguém, para eu poder entender qual é o impacto que eu gero no outro, para eu poder pedir depoimento para essa pessoa, para que essa pessoa consiga junto comigo fazer coro dizendo, olha só, realmente funciona. E para que eu consiga ajustar a rota, para que eu consiga dizer assim, poxa, eu preciso melhorar nisso aqui. Nossa, essa sessão aqui eu poderia ter feito melhor. Então, quando a gente não tem a coragem de passar pelo desconforto de atender, a gente passa uma vida matando os nossos sonhos, porque aí a gente não ativa o nosso negócio. Para eu ativar o negócio, eu preciso passar pelo meu desconforto, pelos meus medos, pelo meu perfeccionismo, pela minha autocrítica de dizer a minha mensagem e aquilo que eu acredito é maior do que os meus medos. Porque medo a gente sente, eu também tenho medo. Eu sentia muito medo nos meus primeiros atendimentos, mas conforme eu fui percebendo que o processo ele funciona, conforme eu fui sentindo segurança no processo, eu fui ajustando. É claro que esse começo, ele sempre é difícil para todo mundo. Eu vivia falando aqui que, imagina, no meu começo quem assistia as minhas lives era minha mãe, ainda comentava lá, oi filhinha, a mamãe tá aqui, nossa filha, jura, eu não sabia que você se sentia assim. As pessoas, elas não entendiam muito bem o que eu fazia. Algumas criticavam, nossa, mas você tem uma experiência tão grande no mundo corporativo, você vai para pais não dá em nada, pais não querem saber de nada. Então, a gente vai ter críticas. E aí vem muito o quanto de fato você quer viver pela sua missão. O quanto de fato você vai se deixar abalar pelo que os outros falam, pelo que o mercado fala, e menos por aquilo que você acredita. Porque se você é um profissional que veio buscar recurso, é porque você acredita que esse recurso vai fazer bem para você. Todas as vezes que dizem para mim que coaching não funciona, eu tenho a sabedoria e consigo hoje ter a tranquilidade, na verdade, mais do que sabedoria,
de olhar para a pessoa e falar, puxa vida, essa pessoa, ela ainda tá parada num lugar lá do passado, e ela não tá querendo ver. Porque eu sei dos resultados que eu gero, eu sei das famílias que eu impactei, eu sei das famílias que os meus alunos impactam também. Então, isso não me abala mais. No começo eu ficava chateada, ficava receosa, sim, ficava, mas isso não me impediu porque eu sabia que eu podia gerar alguma coisa maior de tudo isso. Então, quando a gente tem essa certeza essa que me fez ser uma das 30 mulheres selecionadas pelo Itaú Mulheres Empreendedoras. De ouvir lá, inclusive dos investidores, você quebrou um grande preconceito que eu tinha com o mercado de coaching. De ouvir das minhas colegas, nossa, Jaque, eu sou uma mesmo que falo mal do coaching à torta e à direita, mas eu não sabia que existia trabalhos sérios dentro do nicho. Então, o que eu proponho é, ao invés da gente ficar neste lugar de medo, é você sair desse lugar para levantar a bandeira do seguinte, eu vou ser uma das profissionais que eu vou gerar tanto resultado, mas tanto resultado para os meus clientes, que quando vierem me dizer que o coaching não funciona, eu vou dizer assim, fala você para as 50 pessoas que eu já atendi e transformei. Se você quiser, eu dou inclusive o telefone de algumas. Não, faz melhor. Entra aqui no meu canal e vê o depoimento que elas deram para mim. Então a gente começa a sair do lugar de medo e ir para o lugar do impacto, o lugar da transformação. Só que não existe fazer isso se eu não tenho a coragem de me aventurar. Outra coisa também que eu tenho percebido muito em vocês, né, nessa parcela, e aí você me diz se você se identifica ou não se identifica, é uma inabilidade com negócios, em vender os serviços, em oferecer os serviços, em se posicionar para que isso aconteça. Então existe sim dentro desse público parental uma inabilidade muito grande e uma dificuldade de se conectar com esse mundo de marketing digital agressivo. Porque existe um mundo de marketing digital onde eles dizem para você, você tem que fazer 20 lives, você tem que postar 20 posts, você tem que fazer isso, você tem que fazer. E o profissional parental, ele não consegue associar muito isso, porque a nossa missão de vida, ela é muito grande. Então, às vezes, eu fico nessa dualidade de, poxa, mas para eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que fazer tantas coisas que se torna inviável para o meu estilo de vida e para aquilo que eu acredito. E isso também é um paradigma que eu estou, junto com a Parent, quebrando dia após dia. Nós fizemos a divisão Business, que é uma divisão que está começando a rodar agora, porque o que eu acredito? Primeiro, você precisa ter as ferramentas certas. Com as ferramentas certas, você precisa entrar em campo. E aí você vai começar a atender pessoas, ainda que seja gratuitamente, mas por dois motivos. Primeiro, para que realmente você consiga ter segurança naquilo que você faz e sair dessa sua nota 2 aí, que você acha que é uma nota pouquinho e não está acostumada com ela, para uma nota maior. Então, se você não entrar em campo, você não consegue fazer isso. Se você não entrar em campo, você não consegue ativar o seu pilar business, que é o seu pilar de negócio, porque qualquer ventinho vai fazer o seu pilar cair. Sabe aquela história dos 3 porquinhos? Então, a casa lá de palha, a casa lá de madeirinha, é a casa que a maioria de vocês está construindo porque está relutando em entrar em campo. Então, quando eu entro em campo, quando eu comprovo os meus resultados, eu fico mais segura. E a partir desse momento, eu ativo o meu modo de, poxa, isso está dando certo, eu quero fazer disso o meu negócio. Quando eu não entro em campo, quando eu não faço um plano inclusive de transição de carreira, o meu plano de transição de carreira durou 2 anos. Então, a gente precisa começar agora um plano de transição de carreira. O que eu fazia? Eu continuava trabalhando e atendia à noite, atendia sábado, atendia quando as pessoas que pudessem, para que eu conseguisse gerar resultados e para que eu entendesse que aquele negócio era um negócio viável. E aí, de fato, eu vi e aí eu saí. E é claro que a gente tem todo um tempo de maturação do nosso negócio, mas eu acreditava tanto nele que todos os dias eu acordava para dar mais um passo, para atender mais uma pessoa e para gerar resultados. Então, a gente precisa ter isso enquanto profissional, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria ativado o meu pilar de negócio. Eu estaria sempre eu preciso sair daqui, estou insatisfeita com o meu trabalho, mas eu não teria tido a coragem de falar assim, poxa, esse negócio funciona tanto, eu acredito tanto nele que eu vou para esse segundo aqui. Muitos de vocês param aí, estão lá na lama, não ativam o pilar negócios porque não querem entrar em campo.
Dentro dos nossos cursos, tanto a certificação quanto a formação, nós estamos criando agora um sistema que se chama Sistema Connection. E o que é esse sistema? Justamente porque uma das coisas que eu mais vi é que os profissionais parentais têm medo e dificuldade de vender. Então, a gente vai usar todo o nosso know-how para gerar prospecções automáticas para os alunos formados dentro da Parent. Mas não é qualquer aluno. Os alunos formados na Parent que comprovaram atendimentos e se tornaram parceiros. Por quê? Porque não é só o conhecimento pelo conhecimento, mas eu preciso entender que aquele profissional esteve disposto a ativar o modo business, o modo de negócios. Aquele profissional está disposto a fazer dos atendimentos a missão de vida dele. Então precisa ter esse start, ok? Eu imaginei que quando a gente estivesse divulgando esse pilar, vários profissionais automaticamente já se sentiriam desafiados e motivados para fazer as comprovações, mas não foi isso muito bem o que aconteceu. E aí eu comecei a parar para pensar, caramba, se eles estão me dizendo que o problema deles era não ter clientes, e eu estou dizendo para eles que eu vou gerar prospecções automáticas, o que tá pegando? E aí que eu comecei a ver o que eu falei para você das desculpas poderosas e das desculpas verdadeiras, que camuflam a real dimensão. Porque, na verdade, você não está entrando em campo, não é porque você não tem cliente lá na frente, é por conta de todas essas crenças e de todos esses medos que estão te paralisando de ativar, de entrar em campo, de ir lá e fazer. O medo do julgamento, o medo do cliente dizer, essa pessoa não sabe de nada, o medo de não gerar resultado, simplesmente pela necessidade do controle. Só que quando a gente não enxerga isso, a gente fica lá na lama. E tem muitos profissionais que não querem enxergar, não querem olhar de fora e falar assim, deixa eu ver o que eu preciso neste momento para que eu consiga sair daqui. Muitos profissionais, inclusive, acham que precisam de uma solução mirabolante. Então já sai do eu não faço nada, eu não estou, nem ativei o meu pilar de negócios e já estou contratando mentoria por aí. Mentoria que custa 15, 20 mil reais por mês. Por quê? Porque ainda acredita na fórmula mágica, ainda está olhando com o olhar da criança. Por que eu falo olhar da criança? Porque a criança, ela se deslumbra por promessas, né? Ela é a mesma coisa, a pessoa que tá ali do outro lado falando para você, olha só, você consegue viver, ganhar 15, 20 mil reais trabalhando pouco e você vai ganhar muito, a criança fala, nossa, que legal. Agora, o adulto, ele precisa entender que existe um caminho, não existe fórmula mirabolante, não. E aí você é jogado num universo de marketing digital que é extremamente agressivo, não dá conta e desiste de tudo. Por quê? Porque você não trilhou o passo a passo, não trilhou o caminho. E o caminho, o start é atenda. Você tem as ferramentas certas, acredita nela, acredita que elas são poderosas, vai lá, coloca o seu medo no bolso e vai com medo mesmo e atenda. Ative o pilar de negócios e aí você vai ter que tomar a decisão de continuar investindo no seu negócio, mas invista naquilo que é o certo, naquilo que você precisa, no seu próximo passo e não fique acreditando ainda, por favor, nessas coisas mirabolantes de achar que se você fizer um investimento desse, às vezes esses 20 mil, esses 15 mil que você deu para a pessoa de mão beijada para que ela te desse uma solução mirabolante, era o que você precisaria para poder estruturar o seu negócio da forma que você deveria estruturar e ir passo a passo com pessoas que você confia, continuando investindo para você gerar a estratégia do seu negócio, que é a normal, tá? Agora saia desse lugar, por favor, de primeiro ficar falando que o mercado não está preparado para o coaching, porque isso é uma inverdade. Tenho vários alunos que já me comprovam isso, e depois também de sair deste lugar de ficar se dando desculpas verdadeiras, tá bom? Eu espero que essa nossa conversa sincera, talvez tenha sido sincera demais, desculpa, tá? Se isso te incomodou de alguma forma, mas tenha aí ampliado um pouco a tua visão
Quero dizer que daqui do lado de cá a gente está trabalhando bastante. Fizemos algumas iniciativas, por exemplo, cursos menores de como fazer e-book, de como construir o seu cliente ideal, que são produtos de entrada, que é o seu começo, para que se você já quer começar a ativar o seu pilar de negócios, é por aí que você vai começar. Investimentos super possíveis de serem feitos sem comprometer o seu fluxo de caixa, enfim, né, a sua reserva aí, mas que já vai te colocar dentro de um caminho possível para que seja feito, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo podcast.